O Aridu, meus putos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Caótica. Como é que vocês estão? Estão bem? Isso mesmo. Eu queria começar por abordar um tema que na verdade vai ser o tema geral deste episódio, que é um bocado de paranoias. Isto porquê? Porque já vivi coisas que me levaram a ter paranoias, né? E já vi pessoas a viver coisas que me levaram a ter paranoias. Portanto, o outcome acabou por ser o mesmo, apesar de as vivências terem sido diferentes, ou nem todas terem sido vividas por mim, aliás. Mas queria já começar por falar de uma cena que me aconteceu há relativamente pouco tempo e... bué sus. E eu quero, lá está, quero-vos explicar isto tudo para entrarmos aqui um bocadinho nas conspirações, nas teorias, nestas paranoias todas. Que foi, eu estava a caminho do shopping, né? E estava na paragem do autocarro e a ouvir a minha música tranquila, ou nesse caso a minha música tranquilo da vida, pronto. E que já agora tenho uma ideia bem louca para esse som, que por acaso era esse som que eu estava a ouvir. Mas já lá vamos, vou deixar isso para o fim, obviamente. Pronto, passa um carro ao pé de mim, ou nesse caso para um carro, aliás, era suposto passar, aliás era suposto passar, só que como me viram, pararam. E o carro para e tem uma senhora no pendura que me faz sinal para eu chegar mais perto. Eu primeiro finjo que não ouço, né? Estou na minha, não quero ser incomodado. Ainda por cima, porque o motivo é que uma senhora ia-me querer parar. Só que, ok, dito assim, parece que eu estou só a ser parvo, mas já vão perceber, calma. Fiquei de pé atrás na mesma, só desviei os fones, ou seja, eu não mexi, né? Tipo, à segunda tentativa, porque a senhora tentou outra vez. Fez-me sinal assim com as mãos e estava a falar. E eu disse, olha, ou nesse caso ela é que disse, queres comprar? Porque, lá está, a cena é, ela tinha uma coisa qualquer na mão e eu por acaso eu já tinha visto o carro de longe. Ela tinha o braço de fora, né? Com a mão aberta para baixo, mas agora meto a mão para cima e a mão meio fechada. Não completamente fechada, mas meio fechada. Ou seja, era assim que a senhora estava. E ela veio de lá de trás, tipo, ela estava no pendura, ou seja, alguém estava a conduzi-la, né? E ela veio de lá de trás, não sei de onde, até à minha paragem, que são os bons para aí, 300 metros. E eu conseguia vê-la já lá de longe, estão a ver? E ela estava com um objeto estranho na mão, né? E perguntou-me, lá está, quando chegou ao pé de mim, perguntou, queres? Eu depois de ter desviado o fone, só fiz, não estou interessado. E eu voltei a meter os fones. Só que agora é que eu quero entrar aqui nos detalhes. Isso porquê? Primeiro, se ela não me tivesse visto, ou eles nesse caso, se eles não me tivessem visto, eles teriam continuado. Ou seja, pararam. De qualquer maneira, para estarem com o braço de fora, provavelmente estavam a querer vender aquilo a alguém. Eu não sei o que era uma coisa brilhante, não quer dizer que seja ouro, mas parecia ouro, pronto. Segundo, era um carro de vidros fumados, mas só atrás, e a senhora também parecia assim meio suspeita. O francês dela não era assim a 100%, via-se que ela não era daqui, o carro também não era daqui, porque a matrícula, eu andei a tentar ver, entretanto. Eu na verdade vi há bocado, não vou mentir, mas eu pensei que fosse do Reino Unido, mas não era. Pelo menos a matrícula, não quer dizer que o carro seja whatever. Pensei que fosse da Albânia, mas da Albânia tens sempre o sinal, tipo, não o sinal, mas o país, né? Tipo a dizer AL e o símbolo do país. Portanto, não sei de onde é que era, mas eu acho que na mesma assim estou mais inclinado para Reino Unido. Porque normalmente as matrículas que tu vês são aquelas amarelas com, eu acho que é UK e pronto, a matrícula, Só que aquilo não tinha UK, não tinha nada, só tinha os números. E eu também não sei exatamente, já não me lembro exatamente do padrão da matrícula. Lembro-me que na altura fixei mais ou menos, mas agora não faço ideia, pronto. Ou seja, vidros fumados, matrícula estrangeira e não era de nenhum dos países aqui à volta, portanto não era nem da Bélgica, nem da França, nem da Alemanha, nem dos países assim relativamente próximos, estão a ver? Lá está a senhora estranha. Depois, é aqui que entra a cena mais onde eu gosto de entrar, né? Que são as minhas vozes na cabeça, que vocês chamam de teorias da conspiração. Pronto. E, primeiro, porque é que a senhora queria vender aquilo a qualquer pessoa? Ou seja, havia um sinal de desespero para vender aquilo. Segundo, porque é que a pessoa queria vender aquilo? E acho que aqui é onde podem entrar várias possibilidades. E a mais óbvia, que eu acho, seria para drogas. Não é para estar a julgar, mas imagina, seja lá o que aquilo era, para chegares ao ponto de vender aquilo na rua a qualquer pessoa, mas não é para ir ao supermercado fazer as compras. Duvido muito. Segundo, vidros escuros levava-me também a acreditar que podia haver mais pessoas no carro. Não era claro, né? Porque os vidros eram fumados, não dava para ver do outro lado da janela, mas assumindo que eu chegasse perto, porque é a cena, vamos assumir que eu chegava perto, ok? Entretanto eu queria comprar. Para já eu não tenho dinheiro comigo, ou seja, tinha de ir ao banco. Ao ir ao banco, com pessoas desconhecidas, já aí não faz sentido. Era impossível eu aceitar. Portanto,
assumindo que íamos a um banco, eu nem sei onde é que era o banco mais próximo dali, mas pronto. O que provavelmente ia acontecer o seguinte: eles diziam, não, eu levo-te. Ok, levo-me, mas para onde? Provavelmente eu teria desaparecido naquele dia se realmente eu fosse na conversa deles, né? Portanto, já aí era impossível isso sequer ser aceito ou ser posto em cima da mesa, não sei. Assumindo que eu chegava perto, né, para comprar, qual é que era a probabilidade de eu não ser esfaqueado ou roubado, algo do género? Nem é cena de estar a exagerar, mas era tudo muito suspeito. Nada batia certo, estou a ver. E a senhora também estava assim com uma cara meio desesperada. Ou seja, que entretanto eu entrei no autocarro e consegui ver a senhora, tipo, sempre com o braço de fora, estás a ver? Eu acho que ela tinha o braço partido para não conseguir meter o braço para dentro do carro, algo do género. Mas aqui um bocado de brincadeiras à parte. Eu acho que era para drogas. E tanto que arrancaram, tipo, quando eu disse que não, né? Tipo, arrancaram assim um bocado, não é furiosos, mas pelo menos o condutor ficou assim meio fedido com o facto de eu ter recusado. Como se eu tivesse na obrigação de aceitar, né? Whatever. Ou seja, lá está. Se eu aceitasse, se eu chegasse perto, haveria a chance de eu ser esfaqueado, ou me assaltarem os documentos, ou não sei. Ou então apontava-me uma merda qualquer à cabeça e dizia: olha, entra, com mais dois bacanas lá dentro, não sei. E pronto, desaparecia. Esta hora eu não estava aqui para vos contar esta história magnífica. E é isso, pronto. Foi isso que me aconteceu neste tema de paranoias. Porque não é mesmo uma cena de preconceito. Podia ser, olha, fosse quem fosse, mano, não é a cena que está em causa, é a situação toda. Era pessoal suspeito. Porque imaginem, vocês estão na vossa tranquilos, têm um carro estrangeiro, pessoal suspeito, de vidros fumados, a oferecerem-vos a oferecer não, nesse caso a venderem-vos ou a tentarem-vos vender alguma coisa, se fosse lá o que aquilo fosse. Portanto, não me levem a mal, é o que é. Vocês teriam agido da mesma forma, ou tenho a certeza que alguém dentre vocês teria corrido no pânico. Bom dia, e corria, pronto. Portanto, não me comecem aqui a julgar, que eu também não estou a julgar-vos. Ok, louco estou. Mas queria passar para uma variante de desconhecidos, que é o quê? Ou seja, eu vendi 2 telemóveis durante estes 3 anos, acho eu. Ou seja, 2 eram meus e 1 era da minha mãe. E apesar de. Porque eu vendi no marketplace. E apesar de ter demorado algum tempo para vender, porque lá está, eu acho que eu também fiquei com essa paranoia. Agora falando do marketplace, porquê? Eu quero vender artigos, sim, mas antes que eu venda um artigo a alguém, a uma pessoa real, né? Aparecem-me imensos bots ou pessoas falsas ou verdadeiras, entre aspas, que dizem: olha, eu estou interessado no artigo, vais ter que pagar os transportes, tipo os frais de transporte, está-me a faltar a palavra, delivery fees. Fogo, é que agora não vem em português. Fuck! Mas pronto, tenho que pagar os transportes. Não sei, está-me a faltar o nome, mas vocês perceberam. Vais ter que pagar isso, por exemplo, o artigo que estou a vender é 100 euros. E vais ter que dar mais 50 paus ou mais 150 paus. Mas normalmente era 50, era sempre metade do valor do qual eu estava a vender o artigo. Ao qual eu estava a vender o artigo. Ou seja, já ia era scam. Tipo, eu estou a tentar vender, eu não quero pagar mais nada para vender. Isso não faz sequer sentido nenhum. Então, entretanto, lá muito tempo depois, mas literalmente alguns meses, coisa de uns 2 meses, mas still, tipo, é bué. Mete o artigo hoje, só daqui a 2 meses é que provavelmente vais vender o artigo. Crazy. Mas pronto, lá encontrei a pessoa, isso com um dos meus telemóveis. Na verdade foram todos assim. Na verdade foram todos assim. O sistema foi o mesmo. Ou seja, a pessoa lá dizia: ok, pronto, estou interessado, não sei o quê, marcamos no X dia, às X hora, no local X. Pronto, e eu tranquilo. Ou às vezes eu é que sugeria, mas pronto, normalmente chegávamos a um acordo em relação às horas e ao local. E eu tranquilo. O que é que eu fazia? Primeiro, chegava sempre antes do tempo. Se era, por exemplo, para estar no sítio às 2, tipo à 1h30 já lá estava. Ou coisa de 10, 15 minutos antes. Mas acho que houve uma vez que cheguei a ficar lá meia hora antes. Ou nesse caso, cheguei meia hora antes. Mas se não era sempre 15 minutos, 15, 10 minutos antes. Isso porquê? Porque eu não sabia quem é que eu ia encontrar. Se era só uma pessoa ou era 30 pessoas a quererem-me assaltar. Não sei. E com isso, cheguei antes do tempo, né? Em todas as situações, chego sempre antes do tempo. E agora dizer isto, lá está, isto é agora onde está o meu cérebro a funcionar. Será que dizer isto não começa a prevenir os meus futuros compradores de potenciais artigos que eu quero vender, para chegar ainda mais cedo que eu? Ok, está a ir bem longe. Mas pronto, focando outra vez no assunto principal. Chego sempre, lá está, esses 10, 15 minutos antes.
fico a averiguar a zona, né? Normalmente são sempre em zonas que eu conheço minimamente, portanto estou mais ou menos tranquilo, mas ainda assim nunca se sabe. Ou seja, chego antes, fico no spot perto do sítio combinado, mas longe o suficiente para a pessoa não poder ver, e entretanto estou atento ao telemóvel e estou a ver se a pessoa está a chegar ou não está. Depois pergunto: olha, como é que estás vestida? Ou a pessoa às vezes é que diz: olha, estou vestida assim, não sei o quê. Eu digo: olha, também estou vestida assim e assim. Mas como eu estou longe, a pessoa não me vai ver de certeza absoluta. Eu escolho sempre os bons locais, isso vos garanto. E pronto, estou lá à espera. Entretanto, eu vejo a pessoa. Por exemplo, isso aconteceu-me, pá, já, sempre. Mas vendi um telemóvel há pouco tempo. Foi agora em fevereiro, se não me engano. Já. E no ano passado, ou há 2 anos, acho que no ano passado não vendi. Foi há 2 anos, na verdade. E há 3. E foi basicamente a cada ano vendi um telemóvel. Agora que eu me estou a lembrar. Mas pronto, não é interessante aqui para a história. Fiquei à espera, entretanto a pessoa chega, eu vejo a pessoa a chegar. Apesar de não ter a certeza, eu digo: epá, provavelmente só pode ser essa pessoa. E eu digo: olha, eu estou um bocadinho atrasado, mas já estou a chegar. Eu já lá, tipo, há 20 minutos ou 30 até. Entretanto a pessoa diz: olha, estou aqui, não sei o quê, estou vestido assim, assim, assim. E eu: ok. Vejo, olho para a pessoa, né? A pessoa realmente está vestida como ela descreveu, e vejo que não tem mais ninguém à volta. Começo tipo a observar as pessoas que ali estão nas redondezas e fico: ok, pronto. Normalmente, pelo menos até agora aconteceu, foi sempre safe, nunca houve razão para me preocupar, apesar de estar completamente preocupado. Mas vocês estão a perceber, pronto. Entretanto, chego ao pé da pessoa, mas fico sempre atento para ver se a pessoa não tem assim um altinho nos bolsos ou não mete as mãos em sítios suspeitos, estão a ver? Ou seja, se não mostra a eventual possibilidade de sacar uma arma assim do nada, estão a ver? E estou a olhar para a pessoa enquanto estou tipo a mostrar o telemóvel, né? Mas sempre assim uma distância um bocadinho, tipo, não estamos perto, estamos perto, mas com uma pequena distância, pronto. Estou a mostrar, não sei o quê, e numa das situações houve um bacana. Isso para dizer que antes de avançar, queria também dizer o quê? Que eu, quando vou para esses locais, eu vou sempre mais ou menos preparado. Ou seja, normalmente tenho sempre tipo, a minha crossbody bag, estão a ver? A minha malinha, e tenho comigo também, ou seja, documentos importantes, que está tudo na minha wallet, né? Ou seja, a minha carteira, meto dentro dos boxers. You know? Eu prefiro prevenir do que remediar. Se é higiênico, obviamente que não, mas são vivências. São vivências, é o que eu posso dizer. Então pronto. E antes de aparecer uma pessoa real, aparecem 3.000 bots. Portanto, o que é que me garante que não é uma dessas pessoas mal intencionadas? Então pronto, prefiro mesmo prevenir do que remediar. E, ou seja, o wallet lá para dentro, a minha malinha, tipo, só com coisas essenciais, que é tipo creme, desodorizante, perfume, que mais? E desinfetante para as mãos, obviamente, neste caso dá super jeito. Apesar de eu depois chegar a casa, desinfetar-me todo e tomar banho, né? Mas tenho sempre, pronto, coisas que não são propriamente de valor. E num dos bolsos tenho o meu telemóvel e no outro tenho a minha chave de casa, caso haja algum imprevisto. Portanto, há uma mão que está sempre no bolso. Ou seja, sou eu que tenho a mão suspeita e que tenho a possibilidade de sacar uma arma, que é a minha chave de casa. Mas tipo, é mesmo só para prevenir, porque nunca se sabe mesmo. E são vivências, acho que são mesmo vivências, é o que eu posso dizer. Com isso, pronto, lá está, chego, nananã. E numa das situações, por exemplo, isso foi há 2 anos, a pessoa chega ao pé de mim, ou nesse caso estamos a falar e a pessoa diz: olha, vamos antes fazer a transação no meu carro, porque aqui é um bocado suspeito. E realmente era, tipo, sacar assim de um maço de notas e fazer uma transação no meio de uma train station é um bocado, pá, estranho. Apesar de ser um telemóvel, still. Portanto, fomos para o carro de um homem. Eu fiquei do lado dele no sentido em que realmente era suspeito, mas ao mesmo tempo disse: pronto, eu por acaso avisei. Houve uma pessoa que eu avisei que sabia onde é que eu estava. E se alguma coisa acontecesse, eu depois disse: olha, caso eu não volte dentro de, acho que era 1 hora ou 1 hora e meia, se eu não estiver outra vez na minha localização habitual dentro de 1 hora e meia, pronto, algo de errado não está certo, já sabe. Entrei no carro e entretanto o meu reflexo por acaso foi olhar para trás. Não foi não, porque o senhor é que disse: olha, tenho a minha filha aqui atrás, vim buscá-la acho que ela, vim buscá-la da creche, ou ia deixá-la à creche. Não, vinha buscá-la. Que era um pai por volta das 2 da tarde. E eu tipo, depois disso eu fiquei mais tranquilo. Olhei para a miúda, tipo, ela tinha pai 2 anos, olhei para a miúda, ainda lhe acenei, eu brinquei assim um bocadinho com ela, pronto, tranquilo. Lá vendi o telemóvel tranquilo, passou-se tudo super tranquilo. Entretanto, quando eu cheguei a casa, ou quando ele chegou a casa, na verdade, ele mandou-me mensagem a dizer: olha, testei, gostei, está tudo impecável, pronto, 5 estrelas. Entretanto, no ano passado foi exatamente a mesma coisa, só que como ainda era inverno, no ano passado não, foi agora em fevereiro,
ou final de janeiro, por volta daí, entre final de janeiro e início de fevereiro. Fui vender o telemóvel também, numa localização que eu conhecia, obviamente. Mais uma vez avisei a pessoa, caso eu não voltasse dentro de X tempo, pronto, que alguma coisa de errada não estava certa. E por acaso o senhor era bem tranquilo, mas mais uma vez, chave no bolso, wallet dentro dos boxers e telemóvel no outro lado. Portanto, cheguei um bocado mais cedo. Depois fiquei a averiguar a situação, que basicamente aquilo era num parking. Tinhas o parking, depois tinhas a paragem de autocarros. Era num spot desses, pronto. E não vi nada suspeito também, pronto. Também a pessoa ainda não tinha chegado. E entretanto a pessoa diz, olha, já cheguei. Eu já lá estava há coisa de 15 ou 20 minutos, se não for já 25. Que a pessoa aí é que se atrasou, que vinha de França. E eu, pá, tranquilo, ok. Entretanto a pessoa diz, olha, tenho este carro assim assim. E eu perguntei, olha, que cor? Porque eu tinha visto um igual ao dele e não era esse, pronto, era de outra cor. O mais engraçado é que o homem estava, ele era mesmo tranquilo. Porquê? Porque entretanto eu chego ao pé do carro dele, pá, imagina, vocês estão de frente, né? Imagina que o carro está à vossa direita e vocês vão, tipo, passam por trás do carro e entretanto ficam ao pé da porta do condutor, mas um bocadinho mais atrás. Pronto, eu estava aí, o senhor a dizer-me, olha, pronto, a minha matrícula é francesa e tenho o carro X desta cor. E era exatamente isso. Eu vi, eu estava lá atrás, eu podia ter feito qualquer cena a um homem. Obviamente não era essa a minha intenção, mas isso para dizer que o homem estava mesmo tranquilo da vida. Ele está lá, ainda por cima era de noite. Era aí onde eu queria chegar. É que estava de noite, era um pai tipo já final da tarde e já estava de noite, pronto. Entretanto, estou lá eu atrás, né? O homem a bombar a música dele assim relativamente alta e eu lá atrás. Depois, obviamente, que eu vi um bocadinho mais para trás, voltei a fazer a minha cena, que o homem estava mesmo tranquilo, eu não queria assustá-lo também, né? Ou seja, desviei-me um bocadinho, ou nesse caso, recuei um bocadinho e afastei-me da porta para não chegar mesmo ali colado à porta, né? Cheguei, tipo, fui assim quase à frente do carro, fiz-lhe sinal, depois lá, pronto. Mostrei-lhe o telemóvel, disse que pronto, está em boas condições, nananã, fizemos a venda, tranquilo. Não foi preciso entrar em carro de ninguém, pronto, também estava um parking vazio. É essa a minha paranoia. Correu tudo bem, obviamente, senão eu não estava aqui a contar, né? Pronto. Outra cena que eu também tenho, que é um bocadinho mais curta, e acho que até posso dizer que é banal, que é com chamadas. Ou seja, eu quando estou a falar em chamadas com alguém, eu deixo sempre que a outra pessoa desligue primeiro. Isso porquê? Porque pode acontecer assim, eventualmente pode acontecer, não quer dizer que aconteça sempre ou já tenha acontecido, já, mas muito raro. Na verdade já aconteceu, mas é muito raro. Que é, por exemplo, ok, eu digo ok, tchau, nananã, a pessoa diz também tchau, mas assim no último segundo lembra-se, olha, lembrei-me de. Estão a ver? É como se eu agora dissesse, olha, pronto, então fiquem bem, até à próxima. E entretanto vocês dizem, olha, calma, ainda tenho alguma cena para dizer. Não sei se estão a ver mais ou menos o que é que eu quero dizer. São cenas mínimas, mas pode acontecer e pode ser que haja algum imprevisto ou haja alguma coisa que tenha acontecido assim ao último segundo e tu dizes, não, espera, olha, aconteceu isto e isto. Estão a ver? Ou a pessoa pode se lembrar de alguma coisa. Pá, N situações, portanto é isso. O episódio é um bocadinho mais estranho, mais fora do comum, no que toca a paranoias. E na verdade acho que este episódio eu vou chamá-lo todo de paranoias. Por acaso não. Ou talvez vá, não sei, pronto. Depois também vou ver isso. Isso não é o mais importante aqui. Mas o que é importante é que tenho som da semana. Portanto, estamos de volta com o som da semana, obviamente. E apesar de, eu vou ser honesto, eu não tenho ideia completamente definida para o vídeo. Mas eu vou lançá-la na mesma. E pode ser que enquanto esteja aqui a mandar essas ideias, pode ser que me ocorram outras. E vai que vai, né? Ou seja, o som da semana é do Yeet, que se chama The Bell. Eu acho que é Yeet. É um bocado estranho porque o A é um bocado não é oculto, mas é silencioso, como o H em hipopótamo. E saiu há muito pouco tempo, na verdade. Deve ser. Diria que saiu há coisa de um mês. Mais coisa, menos coisa, mas um mês. E já tenho ouvido imensas vezes. E eu sei, o vídeo está crazy. Eu já vi o vídeo, está muito crazy. Portanto, talvez isto tenha menos importância do que um som sem vídeo, mas still, aqui vai a minha ideia, que é basicamente ele em grande. Estão a ver, eu não sei se é de um filme ou de uns desenhos animados, mas acho que é de um filme e acho que é de um vídeo também, em que o personagem é bué grande e o mundo é todo pequeno. As cenas estão tipo fora da proporção normal, estão a ver? É como se eu tivesse tipo, sei lá, 20 metros e o mundo todo tivesse para aí,
vá 2 metros. Estão a ver? Ou seja, tu onde andas consegues esmagar tudo facilmente. Para já os teus pés, só os teus pés têm tipo 40 metros. I don't know. Mas estão a ver mais ou menos onde é que eu quero chegar, né? Então ele estava num cenário desses, em que o cenário é mais pequeno que ele, ou ele é maior do que o cenário, e obviamente que ele tem uma puta de chain, tipo uma chain mesmo absurda do sino, né? Do bell, que é a imagem de marca dele, honestamente. E ele basicamente anda pela cidade toda. É isso o vídeo todo. É isso o vídeo todo. Ele anda o tempo todo com a chain dele, da bell. Ainda por chamar uma parte que ele diz When I wanna get sucked, I ring the bell, uma cena assim. Ou tipo a falar de uma shorty que quer sexy, e tem de dar ring no bell, mas tem tipo tocar no sino, estão a ver? Ou seja, está ele a abanar a chain e o sino a tocar, tipo só isso assim. E ele a andar pela cidade. É basicamente isso o vídeo. É muito simples, eu sei. No início, talvez, para dar aquele hook inicial, tipo, ele está na cidade, na mesma, está a andar assim calmamente, e depois ele esmaga um edifício qualquer. Ou até podia ser engraçado ele esmagar um belo e aquele fazer um eco. E aquele fazia um eco como aquela invenção maléfica do Doofenshmirtz com as árvores. Vocês lembram-se? Aí bem, do que é que eu me fui lembrar? Só para contexto, para quem não viu Phineas and Ferb, vocês estão a falhar tudo. Aquilo era basicamente o plano do Doofenshmirtz. Vocês vão pesquisar e vão perceber. Em que o plano dele era que quando as árvores caíssem, quando as árvores fossem abatidas, e acho que não só as árvores, mas das árvores eu tenho a certeza que quando fossem abatidas, ou seja, quando caíssem, que em vez de ter o barulho normal de quando uma árvore cai, né? Que é tipo, sei lá, boom, não sei, em vez de ser esse barulho, o som era o nome dele, ou seja, caía e era Doofenshmirtz. Era basicamente isso, pronto. E isto agora, para dar contexto no som, ou no vídeo, né, do som, era do tipo, ele batia com o pé no edifício, ou nesse caso no bell, fazia mais sentido ser esmagar o sino. Portanto, fazia mais sentido ele esmagar o sino e, entretanto, apesar de não ouvires, ou se ouvisses, seria o som, tipo, os adlibs do som. Mas caso não ouvisses, podia ser o eco a ser demonstrado numa waveform visual, estão a ver? Ou seja, vocês conseguiam mesmo ver a waveform do sino a tocar por estar a ser esmagado, estão a ver? Acho que isto agora pode parecer assim um bocadinho confuso, mas digam-me que perceberam, por amor de Deus. E era basicamente isso. Como hook inicial era isso. E o resto era basicamente ele andar pela cidade. Não precisava necessariamente de olhar para a câmara, mas estava ele tipo só a fazer os moves e a cantar. E era isso, mano. Era isso. Mas posso dizer que o visual não, tipo o vídeo está louco, mano. Se vocês ainda não ouviram, e se ainda não viram o vídeo principalmente, pá, vejam, está mesmo brutal. Está louco, é o que eu posso dizer, está mesmo louco. E pronto, é isto que eu tenho. É isto que eu tenho. Julguem-me se quiserem, eu deixo-vos desta vez. Estou aberto aos vossos julgamentos. Julguem-me. Estou aqui de braços abertos. Neste momento eu estou mesmo de braços abertos a olhar para o microfone e dizer julguem-me. Portanto é isso. Espero que tenham uma boa semana e que tenham tido uma boa semana, na verdade. E pá, aproveitem agora. Saiam, sei lá, divirtam-se, sejam criativos. Divirtam-se, sejam criativos. Ou descansem, não sei. Ou façam os três. Conseguem fazer os três. Divirtam-se a ser criativos enquanto saem. Portanto, é isso. Espero que tenham uma boa semana mais uma vez. Gostei de gravar este episódio, por acaso. Gostei mesmo. E sinto que tinha que dizer isto. Mas não vos vou roubar mais do vosso tempo precioso, né? E pá, até para a semana. Fui.